Bom dia nesse sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, muito bom dia. Vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas, para que a gente hoje fale sobre internacionalização no detalhinho. Ou seja, todas as tuas dúvidas sobre processo, sobre gestão, sobre onde ficar, como ficar, bitributação, vai ser respondida hoje. Então, vamos embora, que hoje a gente vai fazer uma live excepcional. Para você que está chegando agora, meu bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Vamos compartilhando essa live, porque hoje o tema vai cair por terra todas essas objeções que vocês têm sobre todo esse entendimento, né? Essas fake news que estão rolando, que estão acontecendo, que estão se falando sobre essa dificuldade da internacionalização. Daqui a pouco o nosso consultor de vistos e negócios internacionais está chegando para tirar todas as dúvidas de vocês e a gente construir essa live de maneira assertiva, a gente construir essa live de fato, trazendo para vocês essa ação de dúvida, essa questão da gente ir construindo de maneira assertiva esse projeto de internacionalização. Então vamos junto, compartilhando essa live, ajudando outras pessoas a terem informações assertivas sobre a internacionalização. E alguns de vocês, né, na nossa caixinha, têm perguntado sobre como, Nath, eu vou fazer esse processo de internacionalização, uma vez que nem dentro da minha empresa no Brasil eu estou conseguindo estabelecer processos, eu estou conseguindo escalar, eu estou conseguindo de fato organizar. De fato, gente, quando a gente não tem um processo escalável, fica difícil expandir em qualquer lugar, né? Seja dentro do próprio Brasil ou a nível internacional. Então é importante que a gente olhe para esse processo, é importante que a gente entenda sobre hoje quais são a nossa estratégia de crescimento, quais são os nossos processos que de fato estão fazendo com que a gente agregue mais com menos energia, para que nós sejamos assertivos com a nossa internacionalização. Então, como eu falei, é importante sim que a gente ajuste os nossos processos, mas isso não deve ser um fator decisivo, né? Então, independente de você querer expandir a nível nacional ou internacional, você vai ter que alinhar os seus processos, a sua gestão, enfim. Então, isso é muito importante. Então, Nath, como é que eu consigo olhar para isso? Primeiro ponto nessa live, eu estou te deixando um grande presente, que é o teu mapeamento de gestão. Então, lá na bio tem um link que gratuitamente você vai saber, você vai entender. Até vou pedir para minha equipe de marketing deixar o link aqui, tá? Nos comentários, para que vocês tenham acesso a isso. E aí vocês vão conseguir saber qual é o grau de comprometimento que a gestão de vocês se encontram. Como isso está afetando. Porque quando a gente tem clareza sobre o grau de maturidade da nossa gestão, a gente consegue fazer um planejamento. E muito se fala sobre esse planejamento como se fosse algo de outro mundo, mas não é. É você conseguir mapear o grau de maturidade da sua gestão. Bem-vindo, gente. Bem-vindo, Brenda.
Sejam todos muito bem-vindos. Já já o Gui está chegando, né? Então, a primeira coisa para que a gente consiga internacionalizar, seja muito bem-vinda, minha querida, é a gente entender qual é o grau de maturidade da nossa gestão. Então, por isso que na bio, que já já o nosso marketing vai colocar aqui o link, você vai conseguir fazer uma análise e saber qual é o grau da tua gestão, né? E a partir disso, a gente começar a construir um plano de validação dessa gestão. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar o Gui. Deixa eu chamar o Gui aqui. E já vou como gestora aqui também, para que ela consiga colocar o link. Vou adicionar o moderador. Gente, quem vai ser nosso moderador? Eu coloquei o André e coloquei o CEO, tá? Então aí vocês conseguem moderar essa questão. Então, o primeiro passo para a gente internacionalizar é a gente ajustar os nossos processos. E como é que a gente faz isso? Primeiro, mapeando a nossa gestão. Então, na bio tem um mapeamento da nossa gestão. Vocês vão lá, vocês vão responder algumas perguntas e no final você vai ter um diagnóstico. Após você entender qual é o caminho, eu só não te dou um diagnóstico. Eu também te ajudo nos primeiros passos. Então, mediante esse diagnóstico, o que que a gente vai conseguir fazer nesse momento? E aí a gente começar a entender essa validação, e a partir dessa validação, a gente começar a construir processos assertivos para fazer replicação. Porque a expansão nada é do que você conseguir replicá-la, certo? Então a gente vai conseguir replicar de maneira assertiva processos que dão certo. Isso é importante quando a gente for internacionalizar. A gente já precisa ter validados comportamentos que consiga. O link chegou, hein, gente? Que consiga. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Conseguir. Que consistam nessa replicação. Nath, tem algum detalhamento, tem algum posicionamento que a gente tem que ter nessa replicação? Tem, gente. Primeiro, é importante que a gente já valide esses processos anteriormente, que a gente estude o tipo de produto ou serviço que a gente vai internacionalizar, porque existem normas específicas e procedimentos específicos para cada região. Mas gestão é gestão em qualquer lugar do mundo, tá? E gestão, ela é feita a partir de processos alinhados. Por quê? Porque os processos vão te trazer dados. E gestão, seja ela de pessoas ou processos, é você analisar dados para tomar decisões assertivas. Então, sim, dependendo do local que você vai internacionalizar, você vai ter particularidades. Mas isso não quer dizer que o primeiro passo para isso não seja você ajustar o seu processo de gestão e automaticamente de processo, porque não existe gestão sem processo. Eu escutei isso do meu mentor Conrado Adolfo, e é exatamente isso. Se você não tem processo, o processo é você. Então, estou pensando em internacionalizar. Primeira coisa que você vai fazer é mapear a sua gestão nesse link aqui, ó, que a gente fixou. Nesse link você vai conseguir ter um diagnóstico da sua gestão. Seja muito bem-vindo, Maricota, Samuel, Jaqueline, né? Então, meus amores, muito bem-vindos. O primeiro passo é esse. Ok, mapeei, tive um diagnóstico. Não é simplesmente um diagnóstico que eu vou só saber se minha gestão está amarela, azul ou rosa. Você vai ter um direcionamento. Quais são os primeiros passos que você tem que fazer agora? Você vai fazer. A partir disso, eu também vou deixar para vocês um mapeamento processual. Ok, eu já entendi que dentro do meu processo de gestão, eu estou precisando dar mais atenção, por exemplo, ao meu atendimento.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu atendimento e começar a construir o meu processo de atendimento. Nathalie, como é que é feito isso? De maneira muito simples. Você vai listar tudo que o seu atendimento faz. Isso você vai replicar para todas as áreas. Então, por exemplo, como é que o seu atendimento faz o atendimento até o cliente? Então, passo um, ele pega o telefone e faz o seguinte script. Passo 2, a retenção é da seguinte forma. Passo 3, ou seja, você vai fazer a descrição. Depois que você fazer a descrição, você vai rodar um forms ou alguma análise, ou vai ouvir os teus clientes para entender qual é a maneira que o teu cliente está vendo esse atendimento. E a partir disso, quais são as principais reclamações sobre ele. Então, por exemplo, você percebeu que as principais reclamações é sobre demora de entrega dentro do teu produto, no teu atendimento. Aí, a partir da listagem, você acabou de entender o primeiro gargalo, que é a entrega, a logística do teu produto. Mediante você entender esse teu primeiro gargalo, tu vai criar uma intervenção. Então, por exemplo, por que o meu produto ele está demorando para ser entregue? Ah, porque a logística demora. Ah, porque o meu atendimento demora para abrir o pedido para a logística. Você vai entender a dificuldade. A partir do momento que você já listou, já entendeu o gargalo e já viu qual é de fato a construção desse gargalo, você vai intervir de maneira assertiva. Então, por exemplo, você vai buscar novas pessoas de logística, você vai entender se existem soluções mais rápidas e vai implantar. Depois que você implantou a intervenção, você vai refazer o processo com esta intervenção e rodar novamente os KPIs para saber se esta reclamação do seu colaborador ela foi sanada. Se ela foi sanada, ótimo, porque aí você já tem um novo processo. Então, nessa internacionalização, ou nessa escala, faz-se necessário, sim, que o primeiro passo seja você olhar para os seus processos, seja você validar os seus processos, para que você consiga replicá-los. O guia acabou de chegar e eu estou aqui com a listagem de vocês para que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês de maneira assertiva, para que vocês tenham informações verídicas e aí vocês não sejam impactados com essas fake news que está rolando. Deixa eu trazer aqui o Gui para conversar conosco. Gui. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo, meu irmão, nessa live. Deus te abençoe no dia de hoje. A gente está aqui cheio de perguntinhas, de fake news, cheia de medos que os nossos amigos estão, para que a gente consiga, de fato, tirar todas essas dúvidas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sil. Bom dia, Nathalie. Como está? É, hoje estou de um lugar diferente, daqui a pouco estou no escritório também. Mas, primeiramente, queria agradecer um tempo de cada um que está aqui na live. Eu estava acompanhando antes de entrar aqui a Nathalie falando sobre as questões de organização de empresas, das outras questões para essa internacionalização. E principalmente até falo para vocês né, colocarem aqui, compartilharem essa live com pessoas que queiram saber, que a gente vai falar muito, né? A gente vai a fazer uma live mais menor um pouquinho do que da semana passada, mas que vai ser bem coloquial para que possa ajudar vocês, principalmente aquelas pessoas que estão organizando, né, as suas empresas aqui no Brasil, essa gestão que a Natália é CEO aí, experiente há 20 anos lidando com isso, é meio de pagamento, gestão de pessoas, processo, tecnologia. Para mim, ele travou. Acho que ele travou, está com problema na conectividade. O Gui, para quem não conhece, ele é consultor de vistos e negócios internacionais,
com mais de 10 anos de experiência, ajudando empresários a internacionalizarem. Todo o know-how dele é baseado nisso. Hoje ele tem 98% de aprovação. Então, nós estamos nessa construção de organizar a sua empresa, organizar os processos da tua empresa, organizar toda essa dinâmica para que a gente consiga internacionalizar vocês de maneira assertiva. A gente tem diversos cases de negócio onde a gente consegue é, validá-los. Qual é a melhor cidade, né? O melhor estado que eles precisam estar, é, como diminuir a bitributação, qual é o melhor visto para cada negócio, como é que a gente pode otimizar processos, porque vocês vão perceber que, dependendo do tipo de internacionalização que vocês vão fazer, né, do tipo de negócio que vocês têm, vocês podem otimizar processos significativamente. Vocês também precisam entender se vocês vão vender para brasileiros lá fora, se vocês vão vender para cidadãos, né? Eu acho que o Gui teve problema na internet, a equipe tá, o Gui tá paralisada. E caiu. Tá. Então, o Gui, daqui a pouco ele volta para que a gente consiga entender, a gente consiga entender toda essa questão e tirar todas as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se ele está conseguindo voltar. Tá me vendo por aqui? Voltou. Ele é... Ah, eu tô com alguma restrição no Instagram. Eu acho que vai ficar caindo. Eu acabei de receber alguma restrição no meu Instagram. Pessoal, não sei. Vamos ver, se não eu entro pelo da empresa. Entra pelo da empresa, qualquer coisa, Tá, dá um set. tá. Desculpa, assim que caiu, eu fiquei vendo a minha live aqui repetindo junto com a sua e depois veio uma notificação aqui para mim, mas vamos lá. É, mais uma vez, com, como eu estava falando, hoje o que que a gente tem construído? A Nathalie tem falado um pouquinho aí. A gente tem construído projetos para empresas fortes, principalmente no Brasil, né? Principalmente para brasileiros que têm as suas empresas no Brasil. Não adianta você não ser forte no Brasil e também querer internacionalizar. Tá? Por quê? Por qual motivo? Porque se você internacionaliza para os Estados Unidos, enfim, como a gente tem feito para vários clientes, sem uma sedimentação, assim, uma organização dos seus processos, da sua gestão de pessoas, da questão de tecnologia, como a Natália é experiente, você acaba tendo ruídos dentro disso. E a gente gosta de dar ROI, e muito ROI dentro desses projetos, principalmente para faturar em dólar para os Estados Unidos, que é um mercado em expansão contínua e é um mercado onde você fatura muito bem, né? Hoje, 85% da minha carteira de clientes ainda é nos Estados Unidos, e é muito bom faturar em dólar, né? Da mesma força que você faz para faturar aqui, você faturando nos Estados Unidos é 6 vezes mais. A gente está falando quase 6 vezes. O dólar está 5,75, 5,80, tá? E a gente tem um mercado que a economia gira mais rápido. Por quê? Devido à inflação menor. Para você ter ideia, eu estava falando ontem com alguns empresários, no encontro de empresários que a gente passou reunido nos últimos 3 dias, eu, a Nathalie, vários empresários amigos, chamado eMaster, e eles espantaram quando estava falando dos preços dos produtos, da matéria-prima nos Estados Unidos para suas empresas, para os seus negócios. Eu comecei falando do combustível, né? O litro do combustível hoje nos Estados Unidos, Nathalie, eu nem sei se eu te disse, é 77 centavos, hoje está, né? Lá nos Estados Unidos é por galão que você compra, né? Então, um galão é 3,7 litros e tá ali em torno de US$ 3, 3,20. Então você divide isso aí dando por litro em torno de 77 centavos o litro do combustível, para você ter ideia. Só isso aí é a diferença. A gente está falando do litro do combustível aqui no Brasil de 5,90, 6,90 reais o litro da gasolina, tá? Então, para você ver o tamanho do impacto que isso traz no seu bolso. Então é essa a diferença que a gente quer. A gente está internacionalizando. Um abraço, Maricota, obrigado. Grande amiga aí, também está na live. E falando nisso, pessoal, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês acreditam que agreguem, né? Esses empresários ou que querem se tornar empresários, tanto para segmentar suas empresas no Brasil como nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente está falando uma live que o Trump abre portas. E abre portas o quê? Para a maior quantidade de empresas que querem instalar os seus produtos e serviços ali nos Estados Unidos e venderem. Por quê? Porque os Estados Unidos estão querendo atrair pessoas que façam a economia girar, sendo no pagamento de impostos, de tributos,
também na questão de prestação de serviços, contratando americanos, contratando cidadãos ali do país, para que a economia possa girar e prestando serviços, né? Para prestando mais serviços de qualidade para esses cidadãos americanos. Então, hoje, Nathalie, o Trump tem abrido portas, né? Para aqueles que querem entrar de forma correta, legal e com um planejamento estratégico eficiente para monetizarem dessa forma. Então, é isso que a gente dá a abertura dessa live para falar um pouquinho sobre isso e sobre como você, né, ter os seus negócios internacionais ou sua empresa ou você mesmo validando a sua carreira internacional nos Estados Unidos, mas sedimentando desde o Brasil, se qualificando e sabendo como se qualificar para isso. Deixa eu te perguntar algumas questões que ficaram da live anterior sobre esse assunto. E a gente recebeu aqui na caixinha da empresa algumas divergências de fake news que a gente procurou antes da live. A gente já viu que isso já caiu por terra, mas eu queria que você explicasse, tá? Ok. Primeiro, se eu quiser só ser investidor estrangeiro, eu preciso ter visto disponível? Se eu quiser investir em alguma empresa lá. Tá, se você quiser só investir em uma empresa nos Estados Unidos, você nem precisa nem ter visto para investir, para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem disso, mas você não precisa nem ter um visto, tá? Para você criar sua empresa nos Estados Unidos. Agora é diferente, é muito pontual isso aí. É diferente de você receber como PF, como uma pessoa física nos Estados Unidos, sem um visto específico para isso, um visto de trabalho com uma autorização de trabalho válida com um Social Security, com o que é o CPF dos Estados Unidos. Então, para você ter sua empresa nos Estados Unidos, você não precisa nem de um visto americano para isso. Tá? Você pode criar de forma remota essa empresa, seja no estado de Delaware, seja em outros estados específicos. Você pode abrir, junto com o Tesouro Nacional, junto com o governo norte-americano, os órgãos responsáveis, essa empresa nos Estados Unidos, né? Os quinais ali específicos para isso. Você pode receber pelos seus serviços, pelos seus produtos, no CNPJ dessa empresa, na conta bancária PJ dessa empresa nos Estados Unidos. Agora, como PF, para fazer a distribuição desses lucros e dividendos para sua PF, né, dentro dos Estados Unidos e todas essas outras questões, você precisa ter uma autorização de trabalho válida para isso, um visto específico para isso, porque senão você vai estar infringindo regulamento de imigração dos Estados Unidos. Ou seja, você está trabalhando fisicamente nos Estados Unidos. Então, é muito pontual falar acerca disso. Hoje, vários empresários têm empresas nos Estados Unidos, mas não têm um visto apropriado para receber como PF, recebe pela sua PJ. E mesmo aqueles que aqui, porventura, que passem por essa live ou que você conheça que tenham uma autorização, que recebam por uma conta bancária como pessoa física nos Estados Unidos, e ela não tem autorização para isso, você deve regularizar o mais breve possível, porque isso é irregular, tá bom? Então, essa é a diferença entre você ter um visto apropriado para trabalhar como PF ou uma empresa somente como PJ nos Estados Unidos. Mas lembre-se que toda empresa PJ, você vai querer dividir o seu lucro, o seu prolabore, algum momento para sua PF. Então, é importante você ficar atento ao tipo de visto específico, que é o visto de trabalho temporário ou visto de trabalho permanente, que vira o Green Card, que é o cartão de permanência residente nos Estados Unidos. Então, hoje os Estados Unidos estão querendo que pessoas boas, né, que vão contribuir com o país, entrem no país, vivam no país, por isso que eles dão o documento, o tipo de visto específico para isso, mas que essas pessoas também não usem só do benefício, mas paguem os impostos como residente fiscal, ou se está trabalhando de forma temporária lá, os impostos, porque ele está trabalhando dentro de território americano. Então você tem que pagar, está trabalhando, está vivendo, está usufruindo dos benefícios do território americano. Então você tem que pagar também o imposto por aquilo. E por isso que há muita desinformação entre bitributação. Eu prefiro muito mais, né? Porque eu não gosto de pagar imposto, quem gosta, porque na maioria dos casos a gente não vê o retorno dos nossos investimentos, mas isso é regra, isso é legalidade. Então eu prefiro muito mais pagar 3 milhões de impostos, porque significa que eu estou, e 3 milhões de impostos em dólares, porque significa que eu estou ganhando aí 12 milhões, 15 milhões de dólares, né? Ao não pagar nada e não estar faturando nada em dólar. Hoje, Gui, o governo é possível receber algum tipo de incentivo para alguma profissão específica dentro dos Estados Unidos? Perdão, o governo. Hoje, existe alguma profissão ou algum serviço que está recebendo incentivo do governo para ir trabalhar nos Estados Unidos? Várias áreas.
O governo ele tem restringido, de acordo com a declaração, e não é declaração de qualquer imprensa, tá? Eu recomendo sempre as pessoas irem direto na fonte. Qual é a fonte? Se o governo Trump tem tomado decisões, procure não só por canais como CNN, Fox ou outros jornais, mas vá direto no site da Casa Branca. O governo Trump transformou o site da Casa Branca agora, da White House, em um memorando de imprensa, né? Uma mídia ali, onde todas as ordens executivas, as decisões, as notícias acerca de tomadas de decisões, ele tem publicado no site da Casa Branca. Depois a gente deixa até o link dos nossos stories, Nathalie, desse site específico para essas pessoas procurarem diretamente. Essa é a fonte. Por quê? É simplesmente o site da Casa Branca. Então, no mês passado, em 25 de fevereiro, de 2025, o Donald Trump publicou que ele está abrindo opções para estrangeiros, empresas estrangeiras, os estrangeiros empresários investirem dentro dos Estados Unidos, né, com ali mencionando quais são essas pessoas que ele está procurando ou não. Ele está fazendo algumas restrições para a China, tá? Principalmente para a China, que é um, um um adversário global em algumas outras questões aí, principalmente tecnologia. E ele está abrindo, principalmente para aqueles parceiros de longa data, possibilidade de investir em setores primordiais ali dentro dos Estados Unidos que não venham a prejudicar os Estados Unidos, tá? Então, todos esses setores que venham girar a economia dos Estados Unidos de forma positiva, todos esses empresários em qualquer área, os Estados Unidos vão começar a abrir os braços, expandindo essa opção. Então, se você é diretor de marketing, se você é um grande empresário nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai abrir as portas para você, desde que você não interfira em setores que possam prejudicar o país. Ou seja, no mesmo tempo que ele está recebendo esses estrangeiros, ele não quer prejudicar os americanos e a América, né? A América do Norte e os Estados Unidos. Então, no site da Casa Branca tem toda essa discriminação. Ele não menciona um setor específico. Ele menciona que aquelas pessoas que tenham grandes negócios e estão querendo ir para os Estados Unidos e que isso não interfira negativamente nos Estados Unidos, tá? Essas pessoas vão ser recebidas de bom grado. E para isso preenche os requisitos, as qualificações para isso, tá? Que então é demonstrando que você é um empresário e você não só é um empresário, mas a sua empresa também tende a contribuir muito positivamente com os Estados Unidos. E aí ele vai dar incentivo para isso. Por quê? Porque ele está tentando, né? E o que é o certo todo governante para fazer para o seu país é recuperar a economia dos Estados Unidos girando a roda, trazendo pessoas boas para dentro dos Estados Unidos, colocando essas empresas para pagarem, para venderem seus produtos e serviços dentro dos Estados Unidos e pagarem seus tributos ali e para contratarem pessoas qualificadas para essa roda, né, americanos, cidadãos ali para trabalharem, dando emprego para americanos e principalmente também prestando serviços, entregando produtos e serviços de qualidade para dentro da América, né? Então isso, Nathalie, a gente sabe que a importância é grande. O que é ter uma gestão inteligente e eficiente de empresa, de pessoas, de processos, para que a gente consiga internacionalizar de forma simples, né? E não burocrática esses empresários e suas empresas para os Estados Unidos, porque o maior mito, né, a gente estava reunido num grupo de empresários esses últimos 3 dias, é que para eles é muito difícil internacionalizar ou ir para os Estados Unidos, por quê? Porque eles não conhecem. E eles não sabem o tão simples é isso, desde que eles organizem os seus processos, organizem as suas empresas, os seus negócios e as suas vidas pessoais para imigrarem, porque não é difícil. Hoje, quais são os principais destinos dessas empresas? Boa. Muita gente opta por abrir empresas no estado de Delaware. Por quê? Porque Delaware é um estado ali próximo a Washington, D.C., né, a capital dos Estados Unidos, que é conhecido como um paraíso fiscal ali nos Estados Unidos, né, que é onde você não paga o imposto ali sobre a venda, onde você, mesmo tendo empresas operando em outros estados, a sua empresa em Delaware ali é considerada como isenção de tributos estaduais. Então, muitas pessoas elas acabam abrindo as empresas no estado de Delaware para fugir de tributação maior, né, principalmente estadual em vendas, tá? Tem lugares que são meio que paraísos fiscais por tributos nos Estados Unidos. Para você ter ideia, eu moro em Massachusetts, né? Minha residência ali é em Massachusetts há mais de 10 anos. O estado que faz divisa com o meu, 20 minutos da minha casa, chama New Hampshire. Você sabia que New Hampshire não tem tributo para equipamentos eletrônicos, principalmente? Você não paga. Então, se você compra um computador de $1.000,
você ali em Massachusetts, você teria que pagar em torno de US$ 70 de imposto. US$ 1.000 mais US$ 70, né? Porque o imposto de Massachusetts é 6,25. Agora, se você for ali em New Hampshire, você só paga US$ 1.000. Você não paga o imposto. É interessante que o imposto ali nos Estados Unidos, ele não vem embutido na nota como aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você sabe quando você paga pelo produto, mais o imposto, tá? Então, Massachusetts é US$ 1.000 é o contador, mas você vai pagar mais 6,25 de imposto, tá? Separado. Então, vai pagar quase US$ 70 ali de imposto. Em New Hampshire, você não paga. Então, isso é a mesma coisa que acontece em Delaware. Só que a gente tem que verificar sempre o modelo de negócio. Eu falo muito, né? A gente tem debatido muito durante os últimos tempos e a gente tem mentorias, cursos, projetos e outras questões inerentes, como a gente faz dentro das empresas, sobre o modelo de negócio. A gente nunca tem estressado tanto o modelo de negócio, que é rei das empresas, como a gente tem falado nos últimos tempos e com vários colegas e verificando que isso muda o rumo. Se você muda o modelo, se você ajusta o seu modelo de negócio, não interessa se você abre a sua empresa em Delaware, em Massachusetts, na Flórida, depende de uma circunstâncias de coisas, do sua visão de longo prazo para sua operação, porque isso lá na frente pode dar problema. Se a sua operação sempre está ocorrendo no estado da Flórida e você sempre teve a sua empresa aberta em Delaware, isso aí pode dar um problema futuramente para você jurídico. Por quê? Isso aí é meio que burlando o sistema. Então a gente tem que pensar não só em pagar menos impostos, mas pagar de forma inteligente e eficiente, com modelo de negócios certo. Porque às vezes a gente está até economizando dinheiro. O empresário que olha o dinheiro como sempre o seu front, ele está perdendo muito dinheiro. Ele está perdendo muita paz. Porque lá na frente, o dinheiro que você economizou pode ser um problema juridicamente muito grande. Então, estados que eu recomendo é aquele estado onde você for fazer a sua operação e a sua visão de longo prazo. Se você for ter seu ecossistema na Flórida, faça a abertura da sua empresa na Flórida, todo o seu ajuste na Flórida. Se você é uma multinacional, você vai ter um poder de ecossistema que também é outra coisa que você precisa se atentar, modelo de negócios, ecossistema, tá? Canais de tração. Anota isso aí, anota. Se você tiver aí, se você tem sua empresa, o seu negócio, você é uma microempresa ou eu presa, agora preocupe com o modelo de negócios, canal de tração, ecossistema e caixa. E toda essa questão de vendas também. Isso é a motriz do seu negócio. Por quê? Porque quando você alinha isso não só pensando no caixa, não só pensando no ecossistema, você pensando no todo, com uma visão que vale mais que qualquer poder, você vai começando a construir uma base forte. Então, se você for para Massachusetts, veja se sua empresa deve ser criada em Massachusetts ou na Flórida, ou se você vai até escolher o lugar onde você vai residir de acordo com o imposto, de acordo com a qualidade de vida dos seus filhos, tá? Porque faz total diferença. Então, sempre é importante você ter um jurídico muito bom e um contábil muito bom para você não tomar decisões erradas que podem te prejudicar juridicamente aí, às vezes com a sua liberdade, né? Com prisão, com problemas judiciais e até com caixa. Porque muitas pessoas, mais uma vez, muitos empresários, Nathalie, né? A gente tem debatido isso demais. Tomam muitas decisões pensando no dinheiro, nas vendas e no caixa em primeiro momento, e não pensa num contexto do que isso pode significar. Então, pensam que estão ganhando dinheiro agora, evitando impostos, mas estão perdendo muito no médio e longo prazo, deixando de criar ecossistemas e modelos de negócios robustos. Então, depende. Aonde você criar a sua empresa nos Estados Unidos, todo estado é bom, só que você tem que analisar de forma assertiva de acordo com o seu tipo de negócio, modelo de negócio, e aí é um profissional consultivo para pontuar você acerca disso. Saiu uma notícia falando sobre o visto EB5. Então, dentro desses programas de visto, é, essa notícia dizia que o Trump ele vai ficar mais rígido para visto de investidor. Isso é verdade, Gui? Não, o que que acontece? Saiu uma notícia há pouco que é o Gold Visa, né? É o visto de ouro, né? Que o Trump estaria vendendo aí por US$ 5 milhões. Ele mesmo anunciou no mês passado acerca disso. Já foi citado pelo secretário interno que esses vistos começaram a ser vendidos. Ainda não tem publicação oficial no site da imigração sobre os requerimentos, tá? Desses vistos, quais são as documentações necessárias, enfim, as regras, tá? E os benefícios dele. E se ele tem um período de validade, né? O que se vive é que ele vai virar o green card permanente, tá? O documento de residência fiscal ali dentro. Então, saiu notícia recente,
pelo próprio secretário em entrevista a um canal americano, que já foram vendidos vários vistos desses para magnatas, né, de outros países, bilionários, enfim, milionários que compraram esse visto e têm esse condão, tá? Só que não foi publicado oficialmente no site da USCIS, o site da imigração norte-americana. Então, enquanto não está publicado oficialmente, a gente não pode pontuar o que é regra ou não, tá? E a gente quer até entender como foram vendidos esses vistos antes, sem ter essa publicação, tá? Então, a gente está esperando demandas, o secretário mencionou isso num programa de TV e a gente vai verificar se é verdade ou não, se é mito, todas as outras questões assim que for publicado. O Trump disse que essa informação e esse novo Gold Visa, os requerimentos, seriam publicados há mais ou menos 1, 2 semanas atrás. Até agora, nada, tá? Então, a gente está esperando. E ele substituiria, entre aspas, o EB5. O que que é o EB5? É um visto de investidores que querem ir para os Estados Unidos e investirem ali em torno de 8. Depende, né? Se você tem passaporte europeu, tem uma diferença nisso aí, tá? Mas, em regra, que você investiria ali em torno de 1,5 milhão de dólares, empresas nos Estados Unidos, contratando americanos ali nos Estados Unidos também, para que pudessem ter essa possibilidade. Mas o Gold Visa seria essa substituição. E tem outras questões também. Para quem é elegível para o EB1 e EB2 NW, o EB5 hoje ele não é tão sugerido. Há o que se falar que o EB5 pode até ser extinto e ser substituído pelo Gold Visa. A gente está verificando e está esperando essas informações. Lembrando que tudo você deve ser alinhado em fontes oficiais, em canais oficiais. Então, nada que é falado, pontuado no que o Guilherme acha, numa opinião sintética ou algo inverídico, ou algo que é regra. Principalmente porque só vem elencado quando ele está publicado em canal oficial, tá? E quando ele é lei, ele é regra, está ali executado de forma regular. Então, há muita opção e o que a gente tem aplicado muito são empresários que querem ir para os Estados Unidos com as suas famílias, com seus negócios, o EB1 ou EB2 NW, onde aquele o empresário ele tem no mínimo 3 das 10 tipos de qualificações e requerimentos que esses tipos de vistos requerem. A gente tem aplicado para muita gente. Essa semana a gente vai fechar vários contratos, principalmente com várias pessoas que estavam no último evento que a gente estava, que estão querendo imigrar de forma correta, legal e planejada para os Estados Unidos para ampliarem os seus negócios e essa construção de ecossistema, o modelo de negócios assertivo, canais de tração certos, né, para que a gente possa ser ajudado, agregado nisso. Ok. A gente tem recebido bastante pergunta aqui, gente. No final eu vou perguntar ao Guilherme. Deixa eu só respeitar a caixinha de pergunta, tá? Que a gente fez tanto na empresa como no meu, tá? Choveu muita pergunta sobre o governo Trump. E muitas fake news, muita gente que ficou com medo de investir nos Estados Unidos. Inclusive uma que eu já sei que vai cair por terra, mas eu queria que você, dentro da sua propriedade, explicasse. O governo Trump ele estaria tarifando de maneira diferente as empresas estrangeiras, ou seja, protegendo as empresas dos Estados Unidos e todos aqueles estrangeiros que estivessem levando essas empresas para os Estados Unidos teria tarifagem diferente. Isso é verdade, Gui? Não é mito. Aí a diferença. O que que acontece? Natália, você falou uma coisa muito importante que eu lembrei. O maior problema do brasileiro é o próprio governo e a imprensa brasileira. Esse que é o problema. A safadeza que a gente tem na imprensa brasileira, que é comprada, grande parte, não generalizando, tá? A gente não generaliza isso aí. Tem muito jornalista bom. Eu mesmo queria fazer jornalismo na época, mas tem muita gente que só acaba prejudicando a vida do brasileiro, enfim, do ser humano, tá? A imprensa brasileira ela informa várias outras questões pontuais que são erradas. Elas começaram a falar só gente deportada dos Estados Unidos, estão tratando mal, enfim. Só que elas não mencionam que essas pessoas entraram de forma irregular, que essas pessoas entraram contra a lei, que essas pessoas, e aqui eu não estou julgando ninguém, nem pessoa A nem B, porque muita gente sabe da dificuldade para tomar decisões, tá? E aquelas decisões são difíceis, porque entrar pela fronteira você está arriscando na vida é uma decisão difícil. Levando sua família é uma decisão difícil. Só que a gente não pode deixar de falar que isso é de forma irregular, contra a lei, tá? E o que que tem acontecido? Várias pessoas estão sendo deportadas dos Estados Unidos por estarem lá de forma irregular e principalmente aquelas que cometeram crimes nos seus países de origem ou dentro dos Estados Unidos, tá? E o que que é? Porque quer fazer da forma mais correta, dentro da lei.
não significa que ele está certo de todo o tempo ou errado, enfim, porque do jeito que fala, às vezes do jeito que posiciona, para as pessoas, às vezes dá para entender um pouquinho, pode ser um pouco rude, pode ser um pouco complicado, tá? Mas a gente tem que ficar atento que é dentro da lei. Quando você faz de forma planejada, assertiva e legal, você pode entrar em qualquer lugar e você vai se dar bem. Por isso que você tem que se preocupar de contratar sempre profissionais em qualquer área que conheçam o que estão fazendo, o que você não conhece e para onde você pretende ir, principalmente para um outro país, para um outro país, onde possui novas regras, outros tipos de regras, outros tipos de cultura e que você deve se adequar a elas, por mais que você não queira, tá? Então você tem que obedecer às regras daquele país. O que que é esse mito? Muitas pessoas têm confundido que que o Trump está impondo impostos para o Brasil ou para os brasileiros. Não, ele está colocando impostos para certos países que não que não têm a reciprocidade nos seus impostos ou que tem alguma divergência no mercado econômico, no mercado de produtos e serviços, que não seja competitivo para os Estados Unidos. Agora, se você for pontuar se isso é certo ou errado, é a decisão de cada país. Tá? Então, a gente está mencionando que há de se falar que está tributando o álcool ou algumas outras partes, alguns produtos do Brasil, só que o Brasil também tributa dos Estados Unidos. Só que a imprensa só fala que os Estados Unidos estão tributando. E não fala que o governo brasileiro está tributando uma proporção gigantesca acerca disso também. A imprensa coloca uma headline aqui no Brasil que estão deportando o máximo de pessoas possível dos Estados Unidos, estão judiando, estão fazendo isso, mas não mencionam que essas pessoas foram para os Estados Unidos arriscando as vidas, se colocaram arriscando essas vidas por coiotes, na fronteira, por pessoas que foram mortas durante essa travessia, por assassinos, por outras pessoas ou desidratadas durante esse caminho, porque tomaram decisões erradas. Tá? Então, o que que acontece é que ele não está tributando empresas que queiram ir para os Estados Unidos. Ele está fazendo a tributação de impostos em certos tipos de produtos e mercadorias que aqueles países eles estão tributando da mesma forma ou não estão tendo uma relação comercial estratégica, tá? E é decisão de cada país. Infelizmente, prejudica quem? Sempre eu, sempre você, sempre as pessoas que estão assistindo essa live, sempre o povo. Porque é uma briga de ego e de política que só prejudica o povo. Então, o problema é a imprensa, que ela é uma parte comprada e coloca headlines onde ela gosta de ter um controle de manada dentro do Brasil, dentro de outros países, né? Hoje a gente vê a imprensa aí, ela defendendo bandido, mentindo para brasileiro, para que o brasileiro possa ficar no controle de manada, controle de sistema. E é isso que é o mais errado, tá? Então, essa é a diferença. Há algum tipo de tributo sendo cobrado de alguns países específicos? Sim. É, do Brasil, não ainda específico. Está falando nos 25% de taxação agora? Sim, mas não é para as empresas que querem ir para os Estados Unidos. Por isso que ele está incentivando, se você, empresa brasileira, quer montar sua sede, sua filial nos Estados Unidos, venha, que a gente vai te dar isenção fiscal em alguns estados, tá? E a gente vai dar suporte para o seu crescimento aqui em produtos e serviços, não só para vender dentro dos Estados Unidos, que é um mercado de consumo muito grande, mas faturando em dólar, mas também através dos Estados Unidos você vai da sua empresa vender para outros países também exportando ou importando de um custo-benefício melhor. Então, essa é a diferença desse mito. Alguns tipos de tributos serão cobrados? Sim. Vão entrar em vigor? Talvez. Começam, às vezes o país, não, então eu pego, eu abro mão também e não vai entrar aquela isenção fiscal. Como a gente também teve agora que, a partir do dia 10 de abril, o Brasil iria requerer vistos de americanos para entrar dentro do país. A gente vê que burrice. O americano vem para gastar o dinheiro, ele vem para trabalhar nos Estados Unidos, a gente está requerendo, mas os Estados Unidos requer também, a gente vai exigir. Ok, só que aí a gente pega, os Estados Unidos requer, a cultura dos Estados Unidos é diferente, a economia dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos, a gente sempre medir as mesmas coisas, que eu vejo vários comentários de pessoas dentro desses posts, mas aí se os Estados Unidos requer, a gente vai requerer também. Meu irmão, você não está analisando no contexto geral. Isso que a gente tem um problema, de a gente não analisar o contexto. Então, essa é a diferença. Você que quer abrir empresa para os Estados Unidos, nunca foi a hora tão importante, né, para você consertar e organizar o que você tem para fazer para começar a abrir a sua empresa nos Estados Unidos, que você abre a empresa em um dia. Você sabia disso, Nathalie? Um dia você abre a sua empresa nos Estados Unidos. Então, essa é a diferença, esse é o mito e essa é a verdade que tem ocorrido ultimamente. Vou responder agora um pouquinho aqui também. Tem Então, umas a perguntas Fê, a aí, né? Fernanda.
Tem um monte. A Fernanda está perguntando se é possível abrir empresa nos Estados Unidos morando no Brasil. Sim, Fê, a gente respondeu até agora há pouco, sim, é possível. Você pode abrir sua empresa de forma remota, tá? A única diferença é para você ficar atenta quando precisar receber ah, por como pessoa física dentro dos Estados Unidos, que aí você vai ter que ter o tipo de visto específico para isso. Mas abrindo a sua empresa, vendendo seu serviço, recebendo como pessoa jurídica ali dentro dos Estados Unidos, você consegue sim abrir. Aí depois a gente tem que ver de forma personalizada para você, de acordo com as suas qualificações, ou instruir, fazer planejamento estratégico para as suas qualificações, para você ir para os Estados Unidos com um tipo de visto correto, específico, legal, tá? E eu falo, todo mundo, independente de quem, pode falar que está morando na favela. Todo mundo consegue um visto para os Estados Unidos. Nem todo mundo vai ter esse visto para os Estados Unidos. Depende se a pessoa tá querendo e faz por onde fazer o planejamento estratégico e correr atrás das qualificações e requerimentos que a gente faz a instrução e o direcionamento acerca disso. Segunda pergunta: quais os erros dos empresários brasileiros mais estão cometendo ao abrir empresa nos Estados Unidos e como evitá-los? Abrir empresa nos Estados Unidos e sacar o dinheiro, transferir para conta pessoa física, tá? Para sua pessoa física, sem ter autorização de trabalho para isso, sem ter um visto legal para isso, tá? Essas pessoas, então, estão vendendo os seus serviços ali na sua PJ, tá? Que não tem problema nenhum, mas elas têm retirado o seu Prolabore, né? O lucro, os dividendos ali como PF, sem ter na documentação autorização de trabalho para isso, social security para isso, tá? Isso aí é infringindo se você não tem o visto adequado, tá? Com essa autorização para isso. Então, esse é um dos maiores erros, e principalmente o erro de vários brasileiros, no geral, indo para os Estados Unidos, é quererem viver a mesma vida que vivem no Brasil. Jeitinho brasileiro, principalmente, fazendo as coisas erradas, não tendo uma organização, principalmente não falando inglês, não dedicando a falar o mínimo do inglês, né? Eu falo ali pelo menos um básico para o intermediário, você indo para os Estados Unidos ou chegando nos Estados Unidos, dedicando a isso, porque o conhecimento liberta mais do que tudo, e principalmente o inglês abre portas que documento nenhum abre. E quando você tem o documento junto com o inglês, e você tem a humildade, né, e o pagar o preço e o sangue ali, eu vou te falar, cuidado com o que você sonha nos Estados Unidos, essa é uma das minhas frases, porque sonho no Brasil é muito sonho, muito distante, e nos Estados Unidos sonho é muito palpável. Eu realizei mais do que eu sonhei nos Estados Unidos, muito mais do que um menino sonhador que eu era e sou ainda. E ali dentro daquele país é surreal o tanto que ele realiza para sua vida. É outra pergunta. A gente pode ir colocando as perguntas que a gente vai respondendo. Além da residência nos Estados Unidos, o que mais o Gold Card oferece aos investidores? Tá. Aí é como eu falei para vocês, o Gold Card ele não foi ainda declarado, ele não foi publicado seus requerimentos, as suas obrigações, tá? A gente sabe por cima, tá? Que são para empresários, milionários, bilionários aí, tá? Ou aqueles empresários que nem são milionários, bilionários, mas querem fazer um empréstimo, enfim, pagar aqueles 5 milhões para terem o Gold Visa, né? Que seria os mesmos direitos ali de um Green Card que já foi falado para ter essa condição de residente permanente dentro dos Estados Unidos. Agora, mais do que isso, requerimentos, obrigações e outras pormenores, a gente está esperando a publicação oficial, tá, da imigração para que a gente possa pontuar para vocês de forma assertiva. Assim que sair, a gente vai publicar, até o marketing está aqui, né, meu marketing? Assim que sair essas comunicações oficiais, a gente vai publicar aí em coisa de 10 minutos, tá? Meu marketing tem todas as notificações das atualizações, das publicações, das notícias que saem oficiais pelos canais, tem o Google Trends e várias outras ferramentas que a gente tem para que eles publiquem de forma assertiva e rápida para que vocês sejam informados. E a gente vai fazer essa semana, eu vou dar essa novidade. Na próxima live, eu vou trazer essa novidade, mas a gente vai fazer um grupo especial de empresários que querem ir para os Estados Unidos e eu vou colocar esses empresários de forma gratuita, pelo menos no primeiro momento. Desses empresários que querem, a gente vai colocar um forms, alguma coisa aí. Na próxima live eu trago para vocês o que a gente vai fazer, porque a gente vai ter um grupo ali onde a gente vai trazer essas informações mais quentes, mais rápidas para ajudar você no modelo de negócio, gestão e tudo. E aí a gente vai trazer pensei nisso aqui agora e até falar com a dona CEO aí para gente trazer na próxima live essa novidade.
Tá, já que você acabou de falar, vamos ver se o Marco consegue fazer o link já para algumas pessoas que estão aqui entrarem no grupo. É, Excelente. por favor, vocês já comecem a agilizar esse processo. Muita Crie pergunta. estratégia, Vamos ver. um investidor iniciante. Estou começando, Guilherme. Como eu posso dar o primeiro passo para reduzir risco no mercado internacional? Estou com medo. Ó, essa foi uma pergunta recorrente, é a terceira pergunta nesse viés que a gente recebe de quanto eu tenho que ter no banco para investir, como eu posso ir com esse dinheiro que eu tenho no banco de maneira mais assertiva para que eu não erre e aí acabe dando um passo maior do que minha perna. Eu vou deixar você responder um pouquinho disso aí e eu complemento. Ou você quer que eu inicie, você Pode complementa. iniciar. Tá, o que que acontece? Eu tenho discutido muito com a Nathalie acerca disso. É engraçado. O óbvio pra gente não é o óbvio para 99% das pessoas, tá? É, o que que acontece? Você não precisa, dependendo da sua qualificação. Eu vou falar do EB1 e EB2 NW. O que que é o EB1 e EB2 NW? São categorias dos vistos hoje que tem. São os vistos de empresários qualificados, ou de professores, ou de cientistas, ou de artistas, ou no geral, de empresários que são bem posicionados na sua sociedade, são aqueles microempreendedores, ou seja, que tem uma certificação internacional, um prêmio internacional, regional ou nacional, aquele que publicou um livro, publicou um artigo em uma revista de relevância ou na faculdade, né? Ou aquela pessoa também que faz parte de, por exemplo, eu sou formado como advogado, eu faço parte da Comissão de Direito Internacional da OAB, pontua também. Eu publiquei um livro, pontua também. Eu faço parte de um júri da OAB ou de outro, de um júri especial de alguma instituição, pontua também. Então você tem que ter no mínimo três. Eu tenho que ter cuidado para falar que não é fácil, mas é simples você se legalizar nos Estados Unidos e internacionalizar os seus negócios internacionais, tá? Por que que muitas pessoas não conseguem e acham que é difícil? Porque não é óbvio para eles, não trabalham com isso, tá? E tem muito mito na sociedade de várias pessoas que foram pelo México, que é difícil tirar um visto, de várias outras pessoas que não é comum falar disso. Então, quando você tem um direcionamento do quem e do como fazer, fica fácil para você. Quem é o quem? Uma pessoa que é consultiva, né? Uma pessoa que conhece mesmo do mercado e conhece do seu negócio e das suas habilidades e do seu background, do seu histórico, de forma personalizada. Por isso que essa pessoa, hoje eu falo no mercado geral, se cada um se tornar expert, consultor do seu próprio negócio para outras pessoas, essa pessoa vai ser a mais bem paga, não só do Brasil, mas do mundo, mas também vai conseguir ter grandes resultados para os seus clientes. Como hoje, por exemplo, a gente é consultor legal estrangeiro de imigração, visto negócio aos Estados Unidos, empresário internacional, investidor imobiliário e tudo. Por quê? Porque a gente vai lá dentro, entende o perfil do cliente, a gente entende o que é bom para ele, é que ele acha que é bom e não é o que é mito, porque a gente entende profundo. Eu sei se ele é casado, se não é, já faz diferença, se ele tem filho ou não tem filho, que já faz a diferença para onde ele vai mudar nos Estados Unidos, o tipo de negócio que ele está fazendo, o que que ele vai precisar de dinheiro. Então a gente entende muito da vida da pessoa para ver que às vezes o que ela está pensando ali vai mudar completamente a vida dela, e se ela fazer o que a gente vai direcionar, porque ela pensava que aquilo seria o certo, ela vai ter muito mais resultados e menos problemas. Então hoje, se você quer ir para os Estados Unidos, o primeiro passo, ter o seu passaporte. Segundo passo, você, se é um empresário dentro desse EB1, EB2, que são categorias onde você pede o documento para você sem precisar de um sponsor, um fiador norte-americano, uma empresa ou um parente que é portador de green card ou cidadão elegível para aplicar, você pode aplicar para você de acordo com as suas habilidades, que são comprovadas através disso, de certificações, de cursos que você faz. Se você é graduado, se você fez MBA, se você fez especialização, se você fez cursos extracurriculares, se você não é graduado, mas você é um grande empresário de relevância, tem certificações, diplomas, cartas de recomendação para isso, títulos, prêmios, livros, inscrito em associações e entidades, como na diretoria, como presidente ou como outras questões, se você tem resultados na mídia brasileira, internacional ou regional, tudo isso conta para você ter no mínimo 3 dos 10 requisitos ali para você pedir o green card para você mesmo e a sua família, como seus cônjuges legalmente, quando você é legalmente casado, tá? Não vale união estável, legalmente casado e filho menores de 21 anos de idade pegam o green card, o visto também como beneficiários diretos seus. E vocês podem ter essa ponte internacional faturando em dólar e faturando em real, como eu faço, como a Nathalie começou a fazer nos últimos
anos aí fortemente, onde a gente tem essa expansão desse canal. Eu vou te falar, não há melhor coisa que isso. Não mais, porque o dinheiro é uma consequência, faturamento, os negócios. Mas você atender clientes nos Estados Unidos e no Brasil, eu jamais sonhei isso. Eu só queria que eu tivesse naqueles filmes americanos a possibilidade de, igual aqueles homens de terno, embarcarem para outros países pagos pelas suas empresas para representarem e fazerem reuniões com seus clientes. E hoje a gente tem essa vida, até semana que vem, eu estou indo para os Estados Unidos para representar vários outros clientes, várias outras reuniões com clientes, em lugares bem bacanas ali, onde eu jamais pensei que eu teria oportunidade de estar. E é por isso. Então, essa é a diferença. Você não precisa ter 200 mil numa conta, 300 mil em uma conta, mas você precisa ter principalmente as skills. O dinheiro é complementar e a gente consegue fazer um ajuste de quanto mais ou menos você consegue investir naquele processo. E eu vou te falar outra coisa. O investimento que você investe no processo hoje de green card, os empresários que eu estou fazendo, todo esse investimento ele volta várias vezes, devido ao benefício do green card ou do documento que eu garanto. Tem que cuidar com essa palavra. Eu garanto não, nenhum visto é garanto, mas que eu, trabalhando dentro daquele processo, conseguindo aquele tipo de visto, assim que a pessoa tiver o visto, eu garanto que essa pessoa vai ter aquele retorno do investimento seguindo a minha cartilha que eu faço entregue para esses clientes, exclusivo, especial, que eu só entrego para os clientes mentorados, que aquele dinheiro vai vir de volta do que vem investir no documento e o documento fica. Ele não vem de volta para mim, entende? Então é essa a diferença. Então as pessoas precisam pontuar nisso e começarem a internacionalizar suas vidas, suas carreiras. Travou de novo. E algo que é muito importante se entender é que, independente de onde você está levando a sua empresa, você precisa ter um planejamento. Você precisa entender qual é o seu diferencial, quais são os pontos que você precisa alinhar, como você precisa alinhar, quais são os seus processos, que foi o que a gente começou a falar no início da live. Então, às vezes, também a gente coloca dentro do consultor, do direcionamento, 100% da responsabilidade do nosso processo. Só que a gente precisa entender que é, precisamos ajustar vários aspectos internamente para que a gente consiga internacionalizar também. É fácil desde que tenha direcionamento, é coerente desde que você tenha uma pessoa que já passou por esse caminho, que é o que eu sempre falo para vocês. A melhor maneira de você ver um mentor, um consultor, um estrategista, é porque ele já passou por esse caminho e vai facilitar a sua vida para que você tenha resultados exponenciais e expressivos. Mas você precisa deixar claro que todo esse planejamento tem que ser fundamentado. Senão você coloca uma responsabilidade no outro que faz parte da sua dinâmica. Então, por isso que esse trabalho que é feito pela Uniway é um trabalho que a gente olhou todas essas arestas, de organizar processos, gestão, modelo de negócio, e você internacionalizar de maneira assertiva, tá? Eu vou continuar aqui, porque a gente está cheio de perguntas, para que a gente hoje consiga, nosso tempo está quase estourado, a gente consiga dar cada vez mais direcionamento. Tá, tem uma Então, pergunta quais aqui só do Jafé que ele perguntou, e esse aqui é bem rápido. Eu receber de uma conta PJ dos Estados Unidos em uma conta PF global, vai atrapalhar quando solicitar meu visto? Jafé, pode, tem que entender mais ou menos como que você está fazendo essa distribuição da sua PJ dos Estados Unidos para a sua PF, por quê? Porque os Estados Unidos quer que você não só receba pelos seus serviços, né, nos Estados Unidos, mas que você pague seu imposto de forma correta. Então, se você se você ou outra pessoa não estiver fazendo o pagamento do imposto de renda de PJ e pessoa física de forma corretamente dentro dos Estados Unidos, isso pode dar problema, tá? E pode dar problema em qualquer tipo de visto, tá? Um visto de não imigrante ou um visto de imigração. Por quê? Porque não está sendo feito da forma correta, se for o caso, tá? Então, muitos têm feito isso não por intenção, por falta de informação mesmo. Porque os Estados Unidos está ali, você está monetizando, vendendo seus serviços ali dentro. Mas você também precisa estar pagando pelo que você está recebendo dos Estados Unidos. Então, eles não querem que possa ser isso um tipo de, entre aspas, sonegação ou desvio. Então, é importante. Mas, se você faz a sua declaração de PF caminhando dos Estados Unidos e você não tem a documentação legal para isso aí pode dar um grande problema em auditoria e você pode ter muito problema de conseguir um tipo de visto. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, tentem entender com os profissionais certos todos os mitos, todas
os prós, todos os contras, para que você não seja pego de surpresa. Porque às vezes a gente está ali fazendo as coisas na rapidez, pela celeridade, está vendendo, enfim, é muita coisa. Só que algumas coisas cruciais, que é a base do fundamento, pode atrapalhar um contexto lá na frente. Então, até tá dando certo aqui no primeiro momento, mas daqui 2, 3 anos cai tudo, porque por um errinho ali, bobo, ou por falta de informação, que é a maioria dos casos, né, como pode ser a sua, dessa diferença de tributos, de pagamentos, de receber, se você não tiver autorização para isso. Conta comigo se você precisar. Eu lembrei aqui, a gente tem falado muito eu acho que a gente falou no DM ano passado muito sobre isso, e se você precisar, qualquer, tô à disposição, tá? Tamo junto, irmão. É, vamos, Desculpa. vamos continuar que eu ainda vou responder umas três, tá, gente? A gente realmente não consegue responder todo mundo, mas tanto o Guilherme quanto eu, na Oneway, na OnSite no Guilherme Vieira, vocês podem mandar a pergunta de vocês, que o nosso time de marketing vai passar para o Guilherme e vai estar respondendo vocês, tá? Lembrando que o nosso grupo de WhatsApp já foi criado, vai ser deixado nos stories, tanto o meu quanto do Guilherme, o link para que vocês entrem quem está aqui nessa live, tá? E aí vocês podem direcionar também as perguntas de vocês. Como empresário português, pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, Guilherme? Excelente. Seu Pedro, eu acho que essa pergunta é do Pedro. Eu decorei aqui, tá subindo outras perguntas, depois eu respondo também. Pedro, eu te falei também que na cidade onde eu tenho escritório, onde eu moro, né, lá do lado de Boston, há mais de uma década, a maior comunidade, eu acredito que está superando a de brasileiros nessa cidade, é a de portugueses, tá? Então, muitos portugueses investem principalmente no mercado imobiliário. Nunca vi, eu pensei que era brasileiro que investia demais lá, estrangeiro, mas eu conheci gente que investe mais no mercado imobiliário que brasileiro lá nos Estados Unidos, principalmente na nossa região, que é de portugueses. Então, tem um clube português atrás, tem uma outra, como se fosse um bar português e uma sala de eventos na outra esquina de casa, na frente. Então, estou cercado de portugueses todos os lados. Onde eles mais investem? No mercado. Pode muita gente falar outras coisas aí, mas no mercado que eu sou apaixonado, eu sou investidor, então eu trago a sardinha, mas no mercado imobiliário nos Estados Unidos. E eu falo que é muito bom para você que está no Brasil e quer ter uma renda em dólar, não quer ir para os Estados Unidos agora, mas quer pelo menos ter uma renda em dólar. Todo mundo precisa ter uma renda em dólar. Você está falando que você está ganhando 6 vezes a mais transformando isso em real. É no mercado imobiliário. Eu tenho um casa nos Estados Unidos, eu sou investidor imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos. Meu pai me ensinou isso desde cedo, que eu lembro sempre que meu pai me disse uma coisa: meu filho, quando você for preferir sempre de comprar alguma coisa, invista em imóvel que não tem erro. Não é em todo imóvel, em todas as cidades, todos os locais, né? Mas invista em imóvel. Porque carro, quando você tira da concessionária, já sai desvalorizado R$ 5.000. E imóvel, nunca se perde, muito difícil, sempre se valoriza. Aprendi isso com meu pai demais. E aí, eu não vou abrir isso aqui nessa live, eu abro isso aí para os meus grupos de mentorias internos. Eu abro ali como eu comprei a minha casa, como eu fiz, como eu paguei um dos menores impostos, o meu financiamento, para vocês saberem, vocês não acreditam, eu não conheço até hoje alguém próximo a mim que paga menos do que eu pago de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, tá? O dinheiro que a gente ganhou do banco ali, tendo em vista o nosso score, nosso crédito ter sido muito pontuado, porque ele trabalha várias áreas. E eu consegui fazer isso e ter um dos menores juros ali dentro dos Estados Unidos. Então, eu comprei minha casa. Também não vou falar aqui a porcentagem que o banco emprestou, nem o tempo que eu tô pagando. Isso eu falo para os grupos de mentorias e os grupos e os clientes internos, para ajudar eles a comprarem as casas nos Estados Unidos também, com esses juros reduzidos, com essa possibilidade e o documento para isso. Mas hoje, a minha casa, em um ano, o que ela me deu de retorno foi de valorização, que eu não quero falar muito isso aqui, mas de valorização, foi uma valorização tremenda. É inacreditável ver algo que, tipo assim, sabe aquilo que você sonha e fala assim, eu só vi com outras pessoas acontecerem, aconteceu comigo. Então, hoje, o melhor investimento de um português no mercado americano no ramo imobiliário, onde você tem um patrimônio de um equity que ele te dá um salto, assim, dependendo se você compra ali no tempo exato, e eu vou falar, eu vou liberar aqui para vocês, sabe? Se você tiver um dinheiro na conta, se você está no Brasil, você está em Portugal, ou você é um português que está dentro dos Estados Unidos hoje, se você tiver com o dinheiro preparado já no bolso, prepara pelo menos uns US$ 30.000 aí. Ano que vem, o mercado vai estar para você investir.
no mercado de imóveis norte-americano e ter um equity, uma compra na casa e já ganhar na valorização dela tremenda, principalmente na questão de renda. Hoje, eu posso só falar para vocês que os meus inquilinos, eu comprei uma multifamily nos Estados Unidos. Quem não sabe o que é multifamily, é de 2 a 4 famílias. Onde é mais ou menos um sobrado, onde você um apartamento exclusivo embaixo, outro e vai indo, tá? Onde você tem acessos exclusivos, diferenciados. Então, na região de Massachusetts tem muito isso de multifamily. Hoje, o que eu ganho de retorno de aluguel paga o meu financiamento. Eu não pago mais aluguel porque um dos apartamentos é meu, né? Onde eu tenho a minha casa nos Estados Unidos e toda a questão estou no Brasil agora, mas a minha casa não é alugada ali. E os outros aluguéis, ele paga meu financiamento, sobra um pouco de dinheiro para mim por mês e ainda esse patrimônio que está sendo valorizado está sendo pago por renda passiva, entende? Então, o melhor mercado é você investir. São duas coisas, tanto no Brasil também como nos Estados Unidos. No mercado imobiliário e no seu próprio negócio, onde você faz a diferença, né? Então, hoje eu invisto em dois mercados mais exclusivos, assim, fortemente, no meu próprio negócio, no meu ecossistema, nesse crescimento exponencial, que é onde te traz mais retorno, na minha qualificação diária, seja nas mentorias, em estudos desde pequeno, e no mercado imobiliário, que te dá uma alavancagem financeira tremenda. Eu tive uma alavancagem financeira tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tremenda no mercado imobiliário. Eu vou contar do Brasil. Do Brasil, eu tenho alguns empreendimentos. Estou com um empreendimento aí que em 1 ano e meio ele está quase dobrando, e ele nem está pronto, nem entregou a chave, ele está quase dobrando do valor que eu comprei ele na planta, tá bom? Então é só isso. Então, esse é o melhor mercado para você investir. Até, Natália, estou vendo que tem uma pessoa aqui que estava no grupo nosso da, da, nos últimos 3 dias. A gente passou em Águas de Lindóia, que lugar lindo, num hotel ali, da Cacau Deixa Show. eu só Foi um grupo de empresários do pontuar. eMaster. E esse grupo, e essa pessoa aqui já mandou mensagem aqui, está na live, que quer investir no mercado de imóveis nos Estados Unidos também, as outras questões. A gente vai ajudar essa galera que quer dolarizar a carteira de forma correta, legal e planejada. Mas aí a gente criou o grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar trazendo informações exclusivas. O link já está nos nossos stories. É só vocês clicarem e entrar. Nossa equipe de marketing já irá receber vocês. Como vocês sabem, foi uma coisa que o Guilherme acabou de criar, então a gente só vai ajustar junto com ele para oferecer a melhor informação para vocês, tá? É, vou para a última pergunta. Lembrando que no grupo a gente vai rodar um forms com as principais perguntas de vocês e a gente entra todo sábado ao vivo para respondê-las, tá? Então, Copa do Mundo, Guilherme. Como é que a Copa do Mundo ela vai facilitar na obtenção de vistos de maneira mais rápida ou não? Excelente. Quem não sabe, mais uma vez, a gente vai fortificar nas nossas redes, a gente já está fortificando isso bastante, que a Copa do Mundo é 2026, mas já chegou. Os ingressos começam a ser vendidos em setembro, e a Copa do Mundo, ela traz muita demanda de serviços, ela traz muita demanda de negócios para os Estados Unidos. A gente já está vivendo, é complicado falar. Eu comecei aqui, já começou a dar uma dor. A gente já está vivendo um boom tão grande por causa da Copa do Mundo, eu estou imaginando quando, que eu tô com outras coisas na cabeça, que vão chegar dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho da Copa do Mundo. Eu não sei se tem 300 Guilhermes aí, mas para dar conta do bag, é por isso que a gente está fazendo processos eficientes aí bem, bem grandes, mas mesmo assim, é uma demanda gigantesca, gigantesca que vocês não têm ideia. Na área hoteleira, eu sei que vai ter que ter uma ampliação de vistos, bastantes vistos para pessoas irem trabalhar de forma temporária nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, porque é demanda na infraestrutura, na engenharia civil, é demanda na área hoteleira, na área de restaurantes, e não tem pessoas para cobrir todas essas posições ali dentro da Copa do Mundo. Eu acho que a Nathalie, a internet dela, não sei se está por aí ou a Eu minha está estou funcionando. Alguém pode falar aqui. se tá. Eu estou aqui. Ok, ok. Então tá. É porque para mim aqui tá aparecendo enfim, mas então se tá girando, tá tranquilo. Então a demanda da Copa do Mundo para vistos, eu vejo uma possibilidade muito grande, e não só vejo, como tem acontecido. A gente, nesse ano, né, a gente já aplicou, se eu não me engano, a Dani depois vai trazer, depois eu trago os relatórios nos stories. A Dani, que é minha assistente direta, está aqui também, com os dados. A gente deve ter aplicado mais de 150 vistos de turismo e negócio para os Estados Unidos já esse ano, só esse ano, tá? A gente sem falar dos outros vistos de trabalho, religioso e outros vistos que a gente aplica também. Mas
30 e poucos por cento desses vistos foram aprovados. E muito também, porque a gente sempre faz de forma planejada, estratégica, correta, para que esses vistos sejam aprovados, mas também com muita sinergia com a questão de turismo e negócios visando a Copa do Mundo e o Super Mundial, que já ocorre agora em junho. Falando nisso, a gente vai ter uma campanha especial para o Super Mundial, palmeirenses, botafoguenses, e tem quem não é e quer ir também assistir os jogos, a gente vai fazer uma leva agora de uma campanha muito especial que a gente vai começar nas próximas semanas. Para quem quer ir para já tirar o seu visto, ir para o Super Mundial ali, a gente vai fazer algo que eu estou planejando aí para fazer para aqui em São Paulo, para o pessoal do Palmeiras, algumas questões, para que a gente possa ajudar. Então, a Copa do Mundo, ela vai. Não é que é facilitar a questão do visto, porque tem a ver com outras questões pontuais também do perfil da pessoa, mas a gente ajuda, e por isso que a gente tem a aprovação de mais de 97% das aprovações de vistos de não imigrantes, porque a gente direciona, mesmo se o perfil da pessoa não está bom, e principalmente com aquela intenção e aquele tipo de visto certo que ela tem para os Estados Unidos. E aí sim a gente passa às vezes de 20% de aprovação para uma possibilidade de 80, 90% dessa aprovação. Tá bom? Então, você que quer ir para a Copa do Mundo, já se prepare, não deixe para tirar no que vem, porque os consulados vão abarrotar o brasileiro, deixa para a última hora, não importa. Então, vamos tirar o visto para a Super Mundial agora, para a Copa do Mundo e principalmente para você se planejar para internacionalizar para os Estados Unidos, seus negócios, suas carreiras, suas profissões, suas validações de diploma e as suas empresas, de forma correta, eficiente e legal. A gente vai executar isso, esse grupo, depois a gente anuncia a finalidade mais também assertiva desse grupo. Eu estou indo para o escritório daqui a pouco, eu estou daqui 10 minutos, tô no escritório, eu moro do lado aqui, no escritório do Brasil também, né? Moro nos Estados Unidos, moro aqui, então a gente fica para lá e para cá. E aí a gente vai definir, vai colocar essas pautas aí também, mas já tem um grupo montado aí para a gente mencionar para vocês e ajudar de coração o máximo de brasileiros que queiram ir para os Estados Unidos de forma correta, legal, assertiva e faturar em dólar e terem essa exponencialidade de sucesso nas suas carreiras, tá bom? Eu digo que a gente está aqui para fazer a política fora da política. Então, gente, é isso. Gratidão, Gui. Lembrando a todos que nossa equipe de marketing está de plantão para atender vocês. A gente está com o link do grupo nos stories, tanto meu quanto de Gui, quanto da Onset e One Way, tá? Além disso, mandem perguntas para o Guilherme, para mim, dentro das empresas, para que a gente copile, a gente já senta, o pessoal senta comigo, senta com o Gui, a gente já sai respondendo. Todas as nossas social media também tá aí de plantão, então eles vão mandar no particular as respostas para vocês. Não esqueçam que o grupo que o Gui acabou de criar vai ser feito todo no detalhinho, com muito carinho, para poder tirar também as dúvidas de vocês. A gente também vai entregar nesse grupo material exclusivo, né, antes até da mídia divulgar. Então, fiquem atentos, não percam essa oportunidade, que Deus honre a vida do Guilherme por ter tido essa ideia. E o nosso maior objetivo é poder, como o Guilherme falou, fazer a política atrás da política para ajudar o maior número de pessoas a serem protagonistas da sua história. Então, se liguem nas nossas redes, que muita novidade está vindo aqui. E a gente está aqui para servir vocês da melhor forma. Valeu, Gui! Até sábado, estou aqui ansiosa te esperando no escritório, porque agora você inventou um grupo e tem muita coisa para a gente fazer nesse grupo aí, viu? Se liga. Tamo Beijo, junto. Guilherme. Já tô direto. Beijo, fica com Deus, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem, nossas lives, até por enquanto a gente definiu todos os sábados às 10 horas. Qualquer alteração a gente informa e a gente vai avisar sempre com mais antecedência também. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Excelente final de semana. Com Deus.